A questão de hoje que diz assim: alguns dos riscos relacionados ao uso de cookies são 1. Compartilhamento de informações, 2. Exploração de vulnerabilidades, 3. Autenticação automática, 4. Coleta de informações pessoais, 5. Coleta de hábitos de navegação. E aí ele diz ali, estão corretos. Letra A, somente os itens 1 e 3. Letra B, somente os itens 4 e 5. Letra C, somente os itens 1, 2 e 3. E a letra D, todos os itens. E aí, pessoal, qual dessas é a resposta correta? Primeiro, para entender essa resposta, nós precisamos conhecer o que são os cookies. Pessoal, cookies, quando a gente fala de conceitos de informática e principalmente conceitos de navegação na internet, cookies são pequenos arquivos de texto que armazenam informações do acesso que realizamos em um determinado site. Quer dizer, a gente acessa um determinado site e o servidor desse site armazena no nosso computador um pequeno arquivo de texto chamado cookie, contendo as informações do que acessamos naquele site. E por que ele faz isso? Porque depois, se a gente for acessar novamente esse site, ele primeiro lê o cookie que ele armazenou anteriormente, verifica as informações do acesso anterior desse usuário e produz para o usuário um acesso mais personalizado ou mais identificado de acordo com o acesso anterior. Então a grande função ou a grande ideia de cookies é essa, é armazenar informações do que o usuário acessa num determinado site, armazenando essas informações na forma de um pequeno arquivo de texto, que nós chamamos de cookie, no computador do usuário, certo? Vamos pegar então essa teoria direitinho para formalizar comigo. Foi lá, cookie, pequeno arquivo de texto que é gravado no computador quando o usuário acessa um site e reenviado a esse mesmo site quando novamente acessado, né? E é importante saber que o cookie ele é usado para manter informações sobre o acesso daquele usuário, como por exemplo, ele pode identificar que o usuário acessou algo numa página e aí manteve o carrinho de compras ativado, pode manter a lista de produtos do que o usuário está visualizando naquele site, as próprias preferências de navegação. Então tem muitas funcionalidades para os cookies, certo? Mas vamos fazer o seguinte, o cookie a princípio ele é usado para a função benéfica, né? Agora, o cookie ele pode se tornar, sim, um problema de privacidade. Por que, professor, que o cookie pode se tornar um problema de privacidade? No momento que ele armazena na forma de um arquivo de texto aqui no meu computador informações do meu acesso, quem me garante que algum usuário mal intencionado, algum programa mal intencionado não pode invadir o meu computador, explorando vulnerabilidades do meu computador e ler as informações que estão armazenadas nos cookies do meu computador? E aí, lendo essas informações, eu tenho um problema de privacidade, já que quando eu falo das informações do que eu acesso na web, isso é uma questão de privacidade. E se alguém invadir o meu computador e ler os cookies que ali estão armazenados, está ferindo o princípio da privacidade dos dados do usuário. Então agora sim, com esse conhecimento, nós já podemos voltar lá na questão para dar resposta. Porque a questão dizia lá, alguns dos riscos relacionados ao uso dos cookies são, vamos ver cada um deles. 1. Compartilhamento de informações. Sim, é um risco, porque no momento que tem no meu computador um arquivo de texto com as informações do que eu acesso em determinado site, e se alguém invadir esse meu computador, pode ler esses cookies e compartilhar as minhas informações. Então sim, um dos riscos é o compartilhamento de informações. 2, exploração de vulnerabilidades. Sim, porque existem navegadores, pessoal, que apresentam muitas vezes falhas de programação e vulnerabilidades que podem permitir a leitura desses cookies por sites mal intencionados. Então sim, exploração de vulnerabilidades também está na jogada. 3, autenticação automática também, porque muitas vezes a gente acessa um site, digita nosso nome de usuário, a nossa senha, e ele armazena as informações em um cookie, para que depois, quando a gente acesse de novo esse site, a gente não precise digitar de novo nosso nome de usuário e a nossa senha, ele já faça uma autenticação e uma autorização de acesso com a nossa senha e nome do usuário já armazenado no cookie, direto, automático, sem que eu precise digitar de novo. Então acaba sendo um risco mesmo esse processo de autenticação automática, já que o cookie está armazenando essa informação. E alguém de repente está ali usando o meu computador e eu não sabia e fez uma autenticação automática mesmo sem digitar nome de usuário e senha, porque isso ficou armazenado num cookie. É um risco, né? Depois o 4, coleta de informações pessoais. Também, já que o cookie armazena informações do que eu acesso, essas informações são pessoais. Quem me garante que alguém não possa invadir o meu computador, ler esses cookies, então coletar
essas informações pessoais. Também é um problema. No item 5 ali diz coleta de hábitos de navegação. Também, quem me garante que, primeiro, hábitos de navegação sim, porque quando eu acesso determinados sites, eles gravam cookies com as informações do que eu acessei no site, que eles estão gravando meus hábitos de navegação. E, de novo, quem me garante que alguém não pode invadir meu computador, ler esses cookies e coletar esses meus hábitos de navegação. Então, a coleta de hábitos de navegação também é um risco que está relacionado ao uso de cookies. Portanto, aqui, pessoal, todos esses itens são de fato os riscos relacionados ao uso dos cookies, que eles, como eu disse, eles podem ser de fato um problema de privacidade. Tanto é, pessoal, que as configurações com os níveis de aceitação ou bloqueios de cookies, elas estão nas configurações de privacidade dos navegadores. Hoje em dia, todos os navegadores do mercado, seja o Microsoft Edge, que vem junto com o Windows, o navegador Google Chrome, que é muito utilizado, o próprio navegador Mozilla Firefox, também muito utilizado, todos os navegadores hoje em dia possuem recursos nas suas configurações de privacidade, onde o usuário pode, se desejar, configurar o nível de privacidade e o nível de aceitação ou bloqueio dos cookies. Quer dizer, a gente pode definir qual o nível de aceitação ou bloqueio dos cookies que desejamos nos sites que acessamos. E mais, todos esses navegadores também possuem recursos que permitem excluir os cookies armazenados até aquele momento, se assim o usuário desejar. Então, quando a gente usa um navegador, a gente pode pedir para excluir os dados de navegação e nesse processo de excluir dados de navegação está excluir o histórico, excluir cookies, excluir arquivos de internet temporários. E por que esses sites têm tudo isso dentro das configurações de privacidade? Porque, como bem disse a questão aqui, os cookies eles normalmente não são um problema de privacidade, mas eles podem estar relacionados a problemas de privacidade, como o compartilhamento de informações, a exploração de vulnerabilidades, autenticação automática, coleta de informações pessoais, coleta de hábitos de navegação. Então a gente tem que cuidar muito isso. Mas aqui, pessoal, não tinha dúvida, né? Nossa resposta aqui ficou a letra D de Dinamarca para essa questão, certo?